E aí, está pronto para entender o porquê que muitas das vezes você como comercial ou até mesmo a sua equipe ou alguém de venda não consegue vender? Cara, isso tem muita relação, na verdade, diretamente com a sequência lógica que essa pessoa pensa em relação à venda. Porque, na verdade, a venda ela é um processo que ela começa através da identificação de um público, da possibilidade que eu tenho para o mercado, para depois eu conseguir imaginar de que maneira eu vou me comunicar com essa pessoa, para depois eu ter que entender ali de persuasão, de retórica, de uma série de coisas aí que eu vou falar contigo aqui agora. Nessa parte de venda, é muito comum você ver as dificuldades acontecendo porque simplesmente as pessoas acham que saber vender é só chegar e falar bem. Então eu estou aqui falando com você de uma maneira clara, direta, e aí isso é o suficiente para gerar venda? Mas na verdade não é. Pode ser que você já saiba disso. Então o que eu quero te trazer aqui? Uma linha de raciocínio, uma sequência lógica que você vai utilizar para você conseguir ter um melhor desempenho nas vendas, ok? Todo esse material que eu citar aqui, ele vai sair nos nossos vídeos aqui no canal, então você não pode deixar de se inscrever para estar sempre lembrando ali, ativar o sininho, como sempre, aquele blá 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 que a gente sempre tem que falar, tá? Se você fizer isso, você vai receber essa sequência aqui de vídeos que eu vou te explicar aqui, ok? Bom, para isso, como eu costumo fazer aqui, eu não sei se você já deu uma olhadinha no outro vídeo que a gente colocou há pouco tempo, eu abro aqui um documento do Word, tá? Para a gente ir escrevendo e falando. Para isso, eu acho que você vai precisar de uma linha de raciocínio. Então a primeira coisa, você precisa estudar para você conseguir entender o porquê que o teu desempenho ele pode estar sendo muito ruim na área de vendas, é uma coisa chamada funil de vendas, ok? Então eu vou até apagar aqui, ó, funil de vendas, eu vou escrever assim, ó, o que você precisa estudar para performar, performar melhor nas vendas. Vamos lá. Você precisa conseguir estudar sobre funil de vendas, ok? Eu acredito que esse seja o primeiro passo, tá? Dentro do funil de vendas, que ele é um formato aonde você imagina, um funil acontecendo, então imagina que o formato da minha mão, tá? Você tem esse formatinho aqui, e aí aqui em cima você coloca bastante gente caindo, e essas pessoas vão passando por etapas até uma pingar aqui no final. Por isso que a gente chama de funil, ok? O funil de vendas, rapidinho, parêntese, eu não tô falando de marketing digital, tá? Como eu disse num outro vídeo aí, eu também estou falando de marketing digital, mas o funil de vendas é para tudo, ok? Você vai ver muita gente falando de funil de vendas só para marketing digital, e aqui a coisa é muito mais abrangente do que isso, tá? O funil de vendas, então, ele é essa condição que eu te expliquei, num formato ali de funil, onde você joga em cima e cai lá embaixo. O funil de vendas ele é desenvolvido por etapas, e dentro dele você vai ter várias técnicas diferentes que você vai poder utilizar baseado no resultado que você espera chegar, ok? Dentro dele, coisas que é importante você estudar. Uma coisa chamada fluxo de cadência ou fluxo de cadência de prospecção ou fluxo de prospecção, ok? Esse carinha aqui, fluxo de cadência de prospecção ou fluxo de prospecção como um todo, ele é a sequência lógica que você vai tomar para você falar com o seu cliente. Repare que quando eu estou falando de prospecção, eu estou falando de você ir lá e encontrar o seu cliente, ok? Pode ser que o seu cenário seja outro. Pode ser que você esteja buscando aquela coisa assim, calma aí, eu quero que esse cliente venha até mim. Eu vou desenvolver um anúncio, por exemplo, eu quero que ele venha até mim. Nisso você também vai trabalhar o funil de venda de uma maneira geral, só que você não vai ter o fluxo de cadência de prospecção. Então, primeiro, deixa eu abrir esse parênteses aqui um pouquinho grande, do fluxo de cadência de prospecção, beleza? O fluxo de cadência de prospecção, ele vai ser a sequência lógica que eu vou tomar para falar com o meu cliente. Então, eu vou te dar um exemplo de fluxo de cadência, tá? Um exemplo claro aqui, nosso fluxo de cadência, tá? Aí, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, por exemplo, no fluxo de cadência. Primeiro contato, vamos supor que ele seja um WhatsApp. E aí eu vou pegar e eu vou colocar aqui, nesse caso. E aí eu vou pegar e vou colocar aqui, nesse caso, tá? Aí vou escrever, fluxo não, desculpa. Vou escrever aqui, mensagem de prospecção / pitch de vendas, beleza?
Então, meu primeiro contato, eu fiz uma mensagem de prospecção / um pitch de vendas. Se você não sabe o que é pitch de vendas, fica ligado no canal. Quando tiver vídeo já sobre pitch de vendas, vai ter aqui uma menção sobre ele para você ir mais fácil, ok? Mas basicamente, o pitch de vendas vai ser o discurso que você vai prospectar alguém, beleza? O que você vai falar? Então, um primeiro contato, vamos supor que ele seja via WhatsApp, não é uma mensagem de prospecção, tudo bem? E aí, o que é o fluxo de cadência? Ó, se respondeu positivamente, dou sequência fazendo X. Já vou explicar. Se respondeu negativamente, dou sequência fazendo Y. Então, se não respondeu, aí vou para segundo contato, ok? Aí vamos lá, ó. Se ele não respondeu, vou para segundo contato. Aí aqui eu tenho segundo contato, WhatsApp, novamente, ou uma ligação. Ok? Então aqui, ó, eu vou determinar, eu vou fazer um WhatsApp novamente ou uma ligação. Supondo que eu deixei isso determinado, esse vai ser o meu segundo contato. Voltando um pouquinho, tá? Se eu mandei uma mensagem falando lá, oi, ó, eu sou o Guilherme da Ford, eu tô entrando em contato contigo porque eu sei exatamente a dor que você tá sentindo referente ao faturamento do seu negócio. É ruim acordar todos os dias sem ter certeza do quanto você vai faturar? Vamos supor que esse seja o meu pitch de vendas e eu parei a mensagem aqui, ok? Se esse cara não respondeu, eu já vou para um segundo contato. E aí eu vou decidir se não vai ser um WhatsApp ou uma ligação, ok? Se ele respondeu positivamente, ele me respondeu alguma coisa assim, realmente, Guilherme, como que a gente pode conversar melhor? Ou realmente, Guilherme, é um problema assim, mas do que se trata? Não interessa que ele respondeu. Foi positivo? Eu dou uma sequência fazendo o X. O que é o X? É só hipotético, tá? O X aqui é hipotético. Eu dou uma sequência fazendo ali uma linha que eu já deixei predestinada. Por exemplo, no X pode ser, se ele respondeu positivamente, ele pode ser, ó, pegar o X, ele pode ser aqui, ó, pegar a resposta dele e trabalhar em cima dela, forçando ainda mais os pontos, ó, os pontos positivos do meu contato e da resolução, ó, da dor que ele tem, ok? Se você não sabe que são dores, mesma coisa, tá? Já vai ter vídeo aí no canal falando sobre isso. No momento que eu tô gravando esse vídeo ainda não tem, ok? Mas já vai ter. Então, ó, se ele respondeu positivamente, eu dou sequência fazendo X. Aí vamos supor que o X seja esse cara aqui, ok? Então, ó, pegar a resposta dele e trabalhar em cima dela, forçando ainda mais os pontos positivos do meu contato e da resolução da dor que ele tem. Tudo bem? Então, se ele respondeu positivamente. Aí vamos lá. Se respondeu negativamente, ó, calma aí que eu tô embananado aqui com esse negócio, tá? Se respondeu negativamente, dou sequência, até eu fico rindo de mim mesmo, cara. Mas vamos lá, ó. Dou sequência fazendo Y. Aí vamos dizer que quem é Y, tá? Y, ó, no mesmo padrão que eu tinha posto. Se ele responder negativamente, eu vou pegar, ó, mesma coisa, ó, pegar a resposta dele e trabalhar em cima da negativa que ele me deu. Aqui eu vou deixar uns exemplos para clarear a mente, tá? Exemplo, não tem interesse. Ó, vamos supor que ele te respondeu, não tem interesse. A forma da Forja trabalhar, a nossa equipe na Forja, do ponto de vista comercial, ela trabalha com o que a gente chama de comercial agressivo, ok? Ele é um ponto de estratégia comercial muito mais agressiva do que o normal. E aí, por que isso é relevante para você? Porque aqui, por exemplo, ó, eu não tenho interesse. A nossa resposta seria algo no seguinte sentido, ó. Calma aí, aqui. Resposta, por exemplo, como você pode ter interesse, pode não ter interesse em algo que vai resolver definitivamente X dor que você tem e já resolveu a dor de mais de X empresas / empresários
pessoas, ok? Eu não posso parar aqui. Por quê? Porque eu não finalizei isso aqui com uma resposta. A gente já vai falar desse tópico, ok? Com uma resposta não, com uma pergunta, tá? O ideal é que eu finalize sempre com uma pergunta. Então, aqui, já a gente fala sobre isso. Então, ó, empresa, empresário, pessoas, tá? Dor de mais de X, empresa, empresário, pessoas. E aí, aqui eu vou falar assim, você concorda comigo que se você não tivesse tal dor, isso seria, ó, muito bom para a sua vida, ou barra para a sua empresa, ou barra para o seu negócio, ou para qualquer outra coisa, tá? Aqui, esse é o comercial da Forja, ele vai ser um pouco mais agressivo. Existem vários formatos diferentes, você pode ser muito mais leve aqui. Agora que eu vi que tá escrito errado aqui o negócio, ó. Pronto. Você pode ser muito mais leve aqui, ok? Então, ó, voltando, tá? Dando a nossa sequência, na verdade, ó. Se ele responder negativamente, eu dou a sequência fazendo Y. Dou a sequência fazendo Y. Então, o Y, ó, pegar a resposta dele e trabalhar em cima da negativa que ele me deu. Exemplo, eu não tenho interesse. Supondo que ele não respondeu isso. A resposta que eu sigo. Como você pode ter, como você pode não ter, eu achei errado, como você pode não ter interesse em algo que vai resolver definitivamente X dor que você tem, e já resolveu a dor de mais de X empresas, empresários ou pessoas, e papapá. Eu, seguindo esse script, eu não vou continuar aqui montando um script para você, tá? Porque eu acho que não faz sentido, a gente vai ter outros vídeos falando sobre isso, ok? Mas de qualquer forma, a ideia aqui é você entender o seguinte, ó, lembra, tá? Que isso tudo foi para te explicar fluxo de cadência. Fluxo de cadência, então, ele é a sequência lógica de todos os contatos que eu vou fazer. Lembrando que aqui eu comecei o primeiro contato pelo WhatsApp, só que eu poderia, por exemplo, ter começado esse primeiro contato por e-mail, eu poderia ter o segundo contato sendo uma ligação. Cadê o segundo contato? Tá aqui para baixo, segundo contato. Eu botei o WhatsApp novamente ou uma ligação. Poderia ser só uma ligação, poderia ser um e-mail, poderia ser uma visita pessoal. Perceba que dentro do seu funil de vendas, você vai ter que elaborar o seu fluxo de cadência, ok? Por quê? Porque o funil de vendas, lembrando daquele formatinho de funil, ele tem as etapas. Então vamos supor que você esteja numa etapa chamada de percepção, é onde você vai desenvolver a atenção do seu cliente, tá? No funil de vendas, existe uma técnica chamada AIDA. Nós vamos ter a atenção, tá? Que é quando eu atraio a atenção da pessoa, ok? Eu tenho o interesse, que é quando eu gero o interesse nela. Eu tenho o desejo, que é quando eu crio formas dela desejar. E eu tenho ainda a ação, quando eu dou os CTAs, os Call to Actions, ou simplesmente formato dela agir, ok? Aqui é o seguinte, ó, eu pego e crio meu funil de vendas baseado na técnica AIDA, tá? Que é a atenção, interesse, desejo e ação. Na etapa de atenção, por exemplo, é quando eu vou chamar aquela pessoa, supondo que eu faça um vídeo, tá? Supondo que você vai rodar uma campanha, e aí eu faço um vídeo com algo extremamente diferente para ela, dentro da correção de um problema que eu sei que ela tem. E aí eu crio um vídeo assim, um vídeo que atrai ela, ok? Então eu vou pegar e vou desenvolver esse vídeo, só que eu não estou falando de vender um produto diretamente. Às vezes eu vou estar fazendo um vídeo falando assim, olha que legal isso daqui, e aí eu mostro uma coisa, perfeito? Ali eu atraí a atenção. Quando eu falo, olha aqui como isso resolveu o meu problema, eu já estou falando do interesse. Eu começo a gerar o interesse nessa pessoa, ok? E aí quando eu chego e falo, isso também pode resolver o seu problema. Isso aqui poderia ser uma possibilidade muito boa para resolver algo que você tem. Aí eu já estou diretamente no desejo. Eu estou tentando gerar o desejo dessa pessoa, e na ação é quando eu dou o call to action, que eu digo assim, isso está muito mais perto do que você imagina. Você também podia ter isso se você quisesse, é só clicar aqui. É lógico que aqui eu estou falando de campanhas voltadas no marketing digital, ok? Só que você pode também diretamente trabalhar isso aqui dentro de uma sequência de e-mails, onde você joga um e-mail somente para atrair a atenção da pessoa, um e-mail que não diga que você de repente está vendendo um produto, você só está atraindo a atenção dela. Depois você cria uma segunda sequência, aonde você vai fazer ela falar, nossa, que interessante isso aqui,
que diferente isso aqui, olha isso aqui que eu estou vendo, certo? É o interesse. E aí depois eu já vou começar a fazer um outro e-mail pensando no desejo, para depois fazer um outro e-mail pensando na ação. Não vou aprofundar nisso aqui, o objetivo não é aprofundar, o objetivo aqui era que você conseguisse entender como que funciona um funil de vendas. A AIDA, ela é um dos formatos que é possível para você fazer um funil de vendas, tá? É um bom começo, ok? E você precisa lembrar que o funil de vendas funciona através do fluxo de cadência, certo? Nós desenvolvemos o método Exaon aqui na Forja e ele ensina toda a parte de gestão de negócio. Lá dentro a gente fala um pouco sobre funil de vendas, lá dentro a gente fala sobre fluxo de cadência, mas muitas das informações sobre isso, elas vão estar sempre picadas. No curso você tem várias informações, só que é muito vasto. Fluxo de cadência e funil de vendas podem ser feitos de várias formas diferentes. Essa aqui é a forma que eu aqui na Forja acredito, é a forma que a nossa equipe utilizou por muito tempo e sempre funciona, ok? Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Já se inscreve logo se você não é inscrito, pelo amor de Deus, porque aí facilita, porque vão sair outros conteúdos nesses formatos aqui, tá? Nessas sequências aqui. E aí, isso pode te ajudar a entender ainda melhor toda essa proposta, ok? Não esquece que conformismo não forja lenda. Se você estiver sentado dentro da sua zona de conforto, sai dela, porque você jamais vai ser uma lenda dos negócios, nas vendas, no empreendedorismo, se você não sair da sua zona de conforto, ok? Tamo junto e vamos para a próxima.